nosso estúdio hoje, a Luciana Filardi. Eu tenho o maior orgulho sempre de falar assim, ela é a minha corretora. Gente, porque é uma relação de confiança, né? Você ter um corretor que te atenda tanto no seguro de vida quanto no de saúde, enfim, todos, porque ter seguro é muito mais do que ter uma segurança, né, Lu? Tudo bom, lindona? Tudo bem, e você? Também, Prazer. bom te ter aqui de novo, né? É verdade, agradeço, né, o convite novamente. Fico muito feliz em tê-la como minha cliente e ter estabelecido essa relação de confiança, né? Porque realmente é super importante. E é mesmo, né? Você tendo um seguro é muito mais do que você ter segurança, né? Exatamente. Eu sempre dou exemplos de coisas que acontecem. E olha que engraçado, né? Semana passada uma pessoa me procurou para fazer um seguro e já estava uns 2 anos pagando aquele seguro e eu falei, não, me manda a tua apólice anterior para eu dar uma olhada. E ele estava pagando coberturas que realmente não tinham nada a ver com a necessidade dele, né? Ele tinha uma pizzaria, por exemplo, com uma cobertura de delivery. É uma cobertura que teria que ser usada, no caso, com veículos próprios da empresa dele. E se o acidente acontecesse com esse veículo, a mercadoria que estava dentro teria cobertura. Mas aí vamos lá, né? Uma pizzaria. O que ele carrega ali nas entregas? Uma pizza, né? Geralmente não são carros próprios, são motoboys. Sim. Então, assim, ele não teria cobertura e não faria nenhum sentido, porque uma pizza não pagaria nem a franquia dessa cobertura. Barbaridade. Então, são coisas que eu sempre vou a fundo para ver se realmente o cliente está seguro e de verdade, se aquilo vai fazer sentido para ele, né? Claro. As pessoas acabam confiando nesse profissional, então a gente precisa realmente entender e estabelecer uma confiança. É, por isso que eu falei, gente, tem que ter um que você fecha o olho e fala assim, olha, te vira aí que eu preciso disso, disso, disso. É assim com a Luciana, porque ela tem uma corretora de seguros, é própria. Então, claro que ela tem o maior comprometimento, mas não é sobre isso que nós vamos falar, porque isso daí já é fato, não é crença. Mas, por exemplo, você que é um profissional, seja na área, sei lá, você que é um médico, ou você que é uma arquiteta, ou você que é um advogado, ou, enfim, um profissional liberal. Acontece alguma coisa que você tenha que se ausentar profissionalmente por 30 dias. Gente, nós que somos profissionais liberais, parou de trabalhar, parou de ganhar, né? Mas existe um seguro que faz com que você esteja segurado. Eu achei isso muito legal quando você me falou. Como é que funciona? Então, é um seguro de proteção de renda que a gente chama, né? Algumas pessoas chamam de seguro de vida, mas eu gosto de chamar de proteção de renda. Justamente por isso, porque vamos falar agora de profissionais liberais. A gente depende 100% da capacidade física para gerar renda, né? E aí, por um imprevisto, um acidente, você precisa se ausentar. Como que fica nesse período? Né? Você vai deixar de gerar renda. Ok, você pode ter um patrimônio, mas você vai querer mexer no teu patrimônio ou na tua reserva, né, que você guarda para emergências, sendo que com um seguro você consegue contratar uma cobertura para esses imprevistos e neste período o seguro vai justamente cobrir, né, a tua renda, as suas despesas da sua família. Então, eu sempre digo que é uma proteção de renda, para tu não precisar se descapitalizar, mexer no teu patrimônio e usar em vida, né? Eu falo seguro é em vida, para você utilizar essas coberturas no caso de um acidente ou até mesmo um diagnóstico de uma doença que você precisa se ausentar, o seguro ele faz esse papel ali de proteger a tua renda nesse período. Mas sabe que, por exemplo, a gente fala muito, né, dessa história, seguro de vida é só quando morre. Não. Eu falo seguro em vida, porque ele tem a cobertura, claro, né, no caso da falta, para que a família possa se reestruturar. É só o que a gente pensa, mas Lu. Não acabou isso faz algum tempo que o modelo de seguro de vida foi reestruturado, né? Até porque no Brasil já é uma cultura bem difícil de ser adquirida. As pessoas pensam só no patrimônio, não pensam na vida. No Japão, por exemplo, 98% da população tem seguro de vida. No Brasil, 16%. É cultural. É cultural. Então, como que as seguradoras conseguiram melhorar um pouco esse índice e fazer com que as pessoas entendam um pouco? Foi colocando coberturas para que seja utilizado em vida. E aí protege o quê? Protege, no caso de uma instabilidade por um tempo,
na sua parte profissional, que você não consiga mais gerar renda, ou eu tive um acidente e eu fiquei ou permanente ou por um período inválido, então também tem essa cobertura. E uma doença grave, né, que nós sabemos que cada vez mais nós temos muitos diagnósticos de doenças graves, seja um câncer ou seja um AVC. Então hoje já tem essa possibilidade, já foi diagnosticado com uma doença grave, ele utiliza aquele valor que ele contratou em vida. Olha, aí ele determina se ele vai querer fazer um tratamento, se ele vai querer utilizar para pagar uma despesa específica ou até para fazer uma viagem, né? Acho que até uma vez já comentei contigo. Enfim, é para ele utilizar aquilo em vida ou para reestruturar as despesas da família, que, querendo ou não, uma doença afeta diversas maneiras, psicologicamente, financeiramente. Então, você consegue, pelo menos naquele período, reestruturar de alguma maneira. Então, não é seguro para quem fica, né? É seguro em vida, eu sendo titular e usufruindo e protegendo a minha família também. Mas assim, muita gente fala assim, mas eu vou pagar um seguro, sei lá, vou fazer uma... A partir de quanto, mais ou menos, pode ser uma mensalidade de um seguro de vida? Só pra gente ter uma ideia, assim. Eu falo assim, não tem como a gente precificar, porque é por coberturas que a gente contrata, pela idade. Então, quanto mais jovem, melhor, né? Você vai pagar menos, porque a seguradora ela não é uma instituição de caridade, ela depende de lucros. Então ela faz uma previsão. Se aquela pessoa é mais jovem, a probabilidade de ela ter uma doença grave, um acidente ou até vir a faltar é menor do que para uma pessoa com a idade a mais do que esse jovem. Então, o seguro ele tem essa questão, quanto mais jovem, o custo é melhor. Porém, eu sempre digo assim, quanto que você pode pagar, porque a gente consegue desenhar uma apólice de acordo com a tua necessidade. Isso é legal, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou assumir um custo fixo, sei lá, R$500 mensal. Poxa, eu vou aumentar, né, o meu custo fixo, é complicado. As pessoas estão meio receosas de fazer esse investimento. Porque, gente, isso tem que ser encarado como investimento? Tem. A gente pensa, como eu sempre digo, né, o seguro de carro ninguém imagina ficar sem, mas... nossa vida, a nossa família, a nossa renda, o nosso patrimônio. Pois é. Então, é muito importante. E aí a gente consegue desenhar, mas hoje, por exemplo, eu fiz uma cobertura de R$100 mil de morte natural e acidental, doenças graves para uma pessoa de 43 anos e ele vai pagar R$80 por mês. Quanto? R$80 por mês. R$80 por mês? Um seguro de 100 mil? Isso. Então, assim, as pessoas têm pensa, não, quanto que eu vou pagar no seguro? E não é só isso. Tem uma outra modalidade também, hoje, que é o seguro resgatável. Então, justamente essa mentalidade, né? Tipo, parece que eu tô tirando fora, né? Já não é, mas tem essa opção também, que é o resgatável, né? Você consegue colocar essas coberturas, determina um prazo ali para você ficar e, se porventura você tiver uma emergência que precisa resgatar, existe um cálculo matemático que é feito que você consegue resgatar parte do que pagou em vida, se você não tiver tido nenhum imprevisto das coberturas. Então, também é mais uma possibilidade para justamente quebrar essa crença de que o seguro, eu preciso tirar da minha renda, não é investimento, é uma despesa. Então, é mais uma possibilidade de você proteger a sua família e, se porventura precisar, você ter a opção de resgatar. Tá vendo, gente? Como é falta de informação, né? Às vezes a gente fica pensando ali, mais, mas você nunca nem chamou um corretor. Por exemplo, tem também um jogador de futebol, o pessoal que pratica esportes, que, né, usa o seu próprio corpo como ferramenta de trabalho, né? Então, esse pessoal também... Eu lembro que tem uma amiga minha, até ela é super famosa hoje em dia. Hoje em dia não, ela já é famosa faz tempo, mas é uma super amiga minha. Ela tinha seguro das pernas, né? Porque ela era uma bailarina, hoje ela é uma atriz e é também bailarina, mas enfim, ela segurou as pernas. E eu lembro que ela usou. Assim como eu também, um outro exemplo que eu acabei de lembrar, uma amiga minha que também é médica, teve Covid, né? E estava requerendo o seu seguro saúde, porque né? Naquele o seu período, seguro de vida, né? No caso, né? Justamente, porque naquele período ela deixou de gerar renda, né? Profissionais da saúde ganham por hora. Então você imagina quantas horas ele deixou de trabalhar e o quanto ele deixou de gerar renda, né? Então, para isso é o seguro. O seguro ele vem para estabilizar
algo que você perdeu naquele momento, então, para você não perder a tua estabilidade financeira. E emocional, porque, meu Deus do céu! E aí vai por água abaixo, né? Dependendo da situação, vai realmente por água abaixo. Claro. Que nem você falou, um atleta. O atleta, ele depende muito da capacidade física dele. Então, ele não pode correr o risco de não poder jogar 30 dias, por exemplo, e não ter nada para amparar. Então, é bem importante os atletas, e quanto mais jovem, melhor ainda o custo, é o que eu sempre falo, a gente tem que se preocupar quando a gente é jovem, claro, né? Que aí o custo é menor. Não, é muito legal. E eu vou te confessar que quando essa minha amiga que é médica, quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, mas que legal, né? Ela falou, tá, para ela era normal. Comum. Mas ela morou fora do Brasil e tal, então é uma outra cabeça, Sim. né? Quer dizer, e eu confesso que eu até pensei em fazer na época. Sabe que uma vez eu fiquei 30 dias sem voz. Imagina. Faz um tempinho já, talvez as pessoas até lembrem disso. Mas eu fiquei 30 dias sem voz, eu tive que ir para São Paulo, para casa da minha mãe, porque eu não podia falar, não tinha voz. Imagina se eu tivesse um seguro, né? Exatamente isso. É o teu instrumento ali, principal de trabalho. Pois cessou naquele período e se você tivesse um seguro ali... Já estou fazendo o meu. E eu confesso que dentro desse patamar, eu, por exemplo, nunca nem tinha pensado, porque justamente a gente não fica nem... A gente não sabe, né? É a falta de informação. Por isso que nós estamos trazendo a Luciana Filardi, que é a minha corretora de seguros, e eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque quando a gente apresenta para vocês um profissional, uma profissional, é porque a gente sabe da competência, sabe do comprometimento, e é isso que a gente precisa num corretor, né? Ô Lu, você tem um 0800, né? Isso, eu tenho um 0800 e eu costumo brincar, porque daí eu falo para os meus clientes, 0800 nunca mais, só o meu, né? Porque eu prezo muito pelo atendimento humanizado. Então, apesar de ser um 0800, as pessoas já criam aquela empatia, 0800, mas vou não, falar com máquina. É justamente porque eu tenho clientes no Brasil todo, então para facilitar essa comunicação, porque nem todo mundo, embora hoje 90% das pessoas usem o WhatsApp, tem pessoas que preferem ligar. Sim. Então, por isso eu tenho essa comunicação do 0800, mas quem atende é uma pessoa, né? Ou sou eu, ou são os meus colaboradores, e a gente responde muito rápido. E ali, a partir do momento que o cliente entrou em contato, nós é que vamos fazer essa interferência, né? Junto à seguradora, ou abrir uma assistência, ou dar uma orientação. Então, eu sempre falo para meus clientes, 0800 nunca mais, só o meu. Porque realmente eu acho muito importante. O atendimento, uma consultoria, e você falar, será que ele precisa disso mesmo? Eu acho que é essencial. Porque a falta de informação é o que... É o que pega. É o que pega. Bom, gente, nós estamos falando aqui dessa modalidade de seguro, mas ela trabalha com todas as modalidades de seguro, né? Eu estava vendo ali no teu WhatsApp que você estava compartilhando que você teve um acidente, né, de carro. Aconteceu né? comigo, né? Não foi nenhum outro fato. E aí uma outra surpresa, que para você não foi surpresa, mas que pode acontecer com outras pessoas e que podem ter uma grande surpresa, né, Lu? Conta essa tua experiência. Então, tá ficando bem popular aquelas proteções veiculares, né? Então, as pessoas acabam confundindo e acham que é um seguro, que estão fazendo um seguro com uma seguradora. Então, qual é a diferença desses produtos? A proteção veicular, ela não é um contrato de seguro, eles não são normatizados pela SUSEP, e aí eles têm as regras e as cláusulas deles próprias. E você é um sócio, por exemplo, né? Então é um grupo de pessoas que vai pagando, então depende de ter um fundo comum para pagar um sinistro, e tem várias particularidades do contrato. E uma das particularidades é que as peças que são colocadas no carro não são peças novas e originais. Isso eu que vivencio, falo todos os dias para meus clientes e tal, mas há 15 dias atrás aconteceu comigo, né? Então eu me envolvi num acidente, numa colisão, e a pessoa que foi a culpada pelo acidente tem uma proteção veicular. Só que foi nítido que para ela tinha um seguro. Não, porque eu já vou ligar para minha corretora, para minha seguradora. Eu falei, tá, mas qual é o nome e tal, enfim. E aí eu sabia que era uma proteção veicular quando ele comentou comigo. Eu falei, eu vou testar, né? Eu vou ver até onde vai para ver se de fato, como dizem que o atendimento é. E, de fato, né? Faz 15 dias, ainda não foi nem liberado. Eu levei na oficina, eles querem colocar peças que não são novas e originais. Aí você imagina,
Você faz um contrato achando que está com seguro, não é nada do que você imagina. E o pior, quando é o seu veículo, o seu bem, você é responsável por aquilo. Mas e o terceiro? Que foi o que aconteceu com ele. Eu sou a terceira. Eu não vou aceitar que o meu carro, né, seja colocado peças que não são novas e originais. E, judicialmente, eu vou atrás dessa pessoa e ele vai ter que pagar porque ele é responsável por isso. Se assim o juiz determinar, né? Mas, como eu estou dizendo, ele arrumou um problemão onde ele achou, eu tenho seguro, eu ligo para o meu seguro, tá tudo certo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Por isso que é importante saber o que você está contratando. E aí, esse trabalho que a gente faz, sabe, Fabiola, de informar os nossos clientes, de eles poderem usar aquilo com tranquilidade, saber o que tem cobertura ou não. Eu cansei de perder venda, porque falar assim, não, isso aqui que tu tem, não existe cobertura, né? Você não tem o documento necessário. Porque adianta a pessoa pagar e a hora que ela precisar, ela ter a surpresa. Então, eu acho que é muito isso, é muito você saber o que está fazendo e esse é o meu papel mesmo, sabe? Mas é por isso que a gente fala, né? Que você precisa ter alguém que entenda, porque, gente, a gente não vai ficar lendo o contrato. Não vai. Não dá, né? Primeiro que a gente não entende nada e segundo que a gente não tem nem tempo, né? Cada ado, cada um no seu quadrado, é o que eu falo sempre, né? Exatamente, por isso que eu falo que aí existe a relação de confiança, porque você imagina que está colocando a mão, né, de um profissional e que ele sabe o que é melhor para você. Sim. Claro, nem sempre é o que acontece. E aí é onde vem a surpresa. Eu sempre coloco o exemplo assim da minha empresa, né? Porque eu confio no meu contador de olhos fechados. E porque é algo que eu não tenho conhecimento. Então, eu tenho o entendimento que ele sabe o que está fazendo. Sim. Pode acontecer de ele errar, ele é um ser humano, mas a gente confia. E essa mesma relação com o corretor de seguros. Você está confiando que o seu patrimônio está bem segurado e que a hora que você precisar, você vai conseguir utilizar. Claro. E muitas vezes não é o que acontece, né? Uma falta de informação. Então, para encerrar essa matéria, gente, eu gostaria que você também desse uma pincelada. Atualmente nós estamos vivendo, vamos dizer assim, um caos, né, de seguro de saúde, né? Gente, todo mundo reclamando, todo mundo enlouquecido. Eu não estou nem reclamando e nem enlouquecida, porque eu sei que eu estou segurada. É verdade. Realmente, a gente está passando por um momento na nossa região bem delicado, porque tem algumas operadoras que estão se descredenciando de hospitais de referência. Enfim, então tá bem delicado. A gente fica com poucas opções. Mas o que eu tento passar para os meus clientes, né, ou para as pessoas que me procuram é assim... falar para eles o caminho. Olha, isso daqui a gente sabe que vai se manter nesse hospital de referência. Essa opção aqui, você corre esse risco. Então, não pode acontecer com os seus clientes, você não pode acontecer porque são operadoras, mas eu tento direcioná-los pelas estatísticas de mercado, pelo que eu estudo da concorrência. Então, eu estou sempre, né, buscando essa informação porque não quero que nenhum cliente meu seja pego de surpresa, como vem acontecendo com pessoas que estão me procurando. Então, realmente está um momento turbulento aí, mas, né, como eu digo, eu fico à disposição para poder direcionar essas pessoas. E, como eu digo, mesmo que não, Luciana, né, eu já tenho uma pessoa de confiança, mas procure essa informação, veja se onde você está, se a operadora que você está se credenciando ou fazendo essa mudança tem essa estabilidade, porque está bem complicado. Aí depois, imagina, depois que tu tá tratando alguma coisa, tem que migrar o plano de saúde. Aí a dor de cabeça é maior. Grande. É grande. Gente, vou falar que é muito grande, tá? É muito grande. Mas é isso, Lu. Obrigada sempre, né, pela tua presença no nosso programa. Acho muito importante, gente, que você tenha, né, essa pessoa junto aos teus familiares, para que a gente realmente possa fazer tudo o que a gente tem que fazer em paz. É verdade. Né? Porque esse é o recado, né? Esse é o intuito do seguro, né? Você ter essa proteção mesmo, né? Como eu digo, né? Ter esse conforto, essa paz. É isso. Verdade. Fique de olho sempre nas dicas que a Luciana sempre dá ali durante o nosso programa, vários dias, várias dicas, que ali tem coisas específicas que às vezes você pode se identificar. Então, ficamos por aqui com mais uma matéria, eu digo que de utilidade pública, porque informação nunca é demais.
leia o seu contrato, converse com o seu corretor, com a sua corretora, para ver se realmente é aquilo que você imagina.